Olá a todos, é com grande alegria que iniciamos mais um vídeo do projeto A Bíblia ao longo do ano. Você está convidado a iniciar mais um livro. Hoje nós iniciaremos o nosso sexto livro, quinto livro da Bíblia, na ordem, o último livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio. Por razões técnicas, não vou conseguir aparecer no vídeo hoje, pois normalmente temos esse combinado, né? De sempre eu aparecer no primeiro vídeo do primeiro livro, mas hoje não foi possível. Mas não podemos ficar sem o nosso vídeo com a explicação do dia. E vamos sim fazer uma introdução também ao livro de Deuteronômio. Espero que você possa aprender um pouco mais a respeito deste livro, espero que você possa compartilhar. E se você está iniciando agora neste nosso projeto aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a iniciar por Deuteronômio. Vamos juntos? Algumas questões que eu posso falar a respeito deste livro, como questões introdutórias. Nós percebemos que Moisés, obviamente, é uma figura de destaque, e ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés vai explicar a Torá, a lei. E em Deuteronômio estará embasado em uma série de discursos de Moisés. No centro do livro estará uma coleção de leis. E Deuteronômio significa segunda lei, mas não é no sentido de que haverá uma nova lei em Deuteronômio. A lei de Deuteronômio é a mesma que foi dada aos israelitas lá em Êxodo. A questão é que aqui nós estamos prestes a presenciar a entrada dos israelitas em Canaã, e nós sabemos que a primeira geração, grande parte dela, ficou no deserto, morreu no deserto, por intercorrências, por posturas ruins, equivocadas contra o Santo Deus. Mas uma nova geração surge, e por isso uma nova geração precisa ouvir a lei novamente. Por isso, segunda lei, Deuteronômio. Nós percebemos que do capítulo 1 até o 11, nós temos o discurso de abertura de Moisés. E uma palavra muito importante vai estar aí em Deuteronômio e também neste primeiro discurso de Moisés, que é a palavra Shema Israel, ou o chamado, ou a frase Shema Israel, que significa ouve Israel. Mas é muito mais do que ouvir simplesmente com como se fosse apenas um sentido humano, mas é responder ao que se ouviu. Shema Israel tem a ver com colocar em prática aquilo que se aprendeu. O amor em Deuteronômio também é uma palavra de destaque, e ele não aparece simplesmente como uma emoção, um sentimento, mas é uma emoção atrelado à decisão, que vai resultar em uma devoção ao bom Deus. A obediência às leis fará do povo de Israel um povo único. Por isso, dos capítulos 12 a 16, nós teremos uma coleção de leis. Adorar a Deus através do cuidado não apenas com a lei, mas também com a sociedade, com os pobres, com o templo. Dos capítulos 16 a 18, temos uma importância dos líderes de Israel, os presbíteros, os sacerdotes e reis, que foram colocados sob a autoridade da aliança. Dos capítulos 19 a 26, leis civis e justiça social. Algumas dicas para ler estas leis serão: primeiro, as leis são os termos da aliança do Monte Sinai, dadas ao antigo Israel. Segundo, não compare com as leis modernas, mas com as leis dos vizinhos de Israel. E volta e meia nós iremos comentar a respeito disso.
vai transparecer para nós hoje, que vivemos no Brasil, no século 21, no ano de 2024, que as leis que Deus concedeu a Israel foram muito arcaicas, por vezes leis muito duras, mas na verdade, se nós compararmos com os povos vizinhos, as leis de Israel eram muito brandas e eram leis que demonstravam a misericórdia e o amor de Deus. E uma terceira e última dica é discernir o princípio subjacente à lei. Quer dizer, não é apenas a gente olhar para a casca, não é apenas a gente olhar para aquilo que Deus está determinando, mas olhar o princípio por trás da lei. O que Deus estava querendo defender com determinada lei. Pontos extras é ver como Paulo faz em 1 Coríntios 9, 4, este trabalho de observar, então, a lei. E os últimos capítulos 27 a 34, nós temos o discurso final e a morte de Moisés. Se Israel ouvir e obedecer o seu Deus, tudo dará certo, mas se não ouvir, isso volta e meia vai transparecer ao longo do livro de Deuteronômio. E hoje coloco diante de vocês a vida ou a morte, bênção ou maldição, o bem e o mal. Então, escolha a vida, amando o Senhor seu Deus e o escutando. Shema Israel. Mas um dia Deus transformará seus corações para que vocês possam amar a Deus e viver. Nos últimos capítulos, nós também teremos um poema de advertência e um poema de bênção. E perguntas não resolvidas na Torá também serão trazidas. Isto tudo como uma introdução ao livro de Deuteronômio. E aí nós temos neste quadro um resumo das principais informações. O tema do livro é Recordação da Lei, o autor é Moisés, a data 1400 a.C., que foi redigido o livro de Deuteronômio. Os personagens principais, Moisés, Josué e a Terra Prometida, que acaba também sendo uma espécie de personagem. E os acontecimentos, bênçãos e maldições, morte de Moisés e Josué como um sucessor de Moisés. Temos aí também no livro de Deuteronômio, tema e mensagem, a fidelidade à aliança de Deus e amar, confiar e obedecer. O propósito, relembrar e motivar uma nova geração pronta para entrar na Terra Prometida, a importância de amar a Deus e obedecer à aliança mosaica para receber a bênção. Contribuição ao cânon, revela o amor de Deus no Antigo Testamento. Temos um esboço, basicamente uma divisão do livro de Deuteronômio em 3 partes. Eu falei um pouquinho aí de uma divisão anterior, mas aqui agora dá para vocês verem com maior clareza. 3 partes. A primeira parte dos capítulos 1 a 4, quando há uma advertência e Moisés olha para trás. Nós podemos aprender com as falhas dos outros e a fidelidade de Deus em garantir a provisão. A segunda parte é uma advertência, com Moisés olhando para dentro, e é dos capítulos 5 até 26. Há o clamor para ser um povo separado, consagrado a Deus, e chamado para ser um povo fiel a Deus. A última parte, a última divisão, dos capítulos 27 a 34, uma advertência, Moisés olha adiante. E aí nós temos uma história profética do povo de Deus, o que vai acontecer com o povo de Deus e a dependência de Moisés. Então nós temos no livro de Deuteronômio um livro de leis, mais uma vez, mas um livro segundo a lei, porque é uma lei recontada para os descendentes daqueles que já se foram devido aos seus pecados. O livro de Deuteronômio é um livro de discursos de Moisés, em que ele vai olhar para trás, ele vai olhar para dentro, ele vai olhar para adiante. É isto como resumo, como introdução ao livro de Deuteronômio. E agora sim, nós temos o resumo dos 4 primeiros capítulos. Capítulo 1. No capítulo 1, Moisés conta a história de Israel, desde a libertação do Egito,
E ele lembra da nomeação de auxiliares, dos espias na terra de Canaã, do castigo de Deus sobre o povo que murmurava e da derrota do povo em Horma. E aí chegamos no capítulo 2. No capítulo 2 temos a jornada de Cádiz até Zered. Embora os edomitas tivessem negado passagem aos israelitas pela estrada principal ou estrada real, parece que estavam dispostos a vender-lhes alimento. A simpatia demonstrada a Edom, Moabe e Amon, por causa do parentesco, era característica do tempo dos patriarcas e do tempo de Moisés. Há também a vitória sobre Seom, o rei de Hebron, já vista no capítulo 21 de Números. Então isso é preciso ser frisado antes de passar para o capítulo 3, que ao longo do livro de Deuteronômio, volta e meia, nós teremos referências e passagens que nós já vimos aqui em nossos estudos. Nós já vimos passagens que vão se repetir em Deuteronômio sobre o livro de Êxodo, sobre o livro de Números e também sobre o livro de Levítico. Então, digamos que Deuteronômio ele vai trazer um resumão de tudo aquilo que aconteceu com o povo no deserto e qual era a vontade de Deus para o seu povo. No capítulo 3, temos a vitória sobre Og, rei de Bassã, as tribos a leste do Jordão e o pedido de Moisés para entrar em Canaã. E todos esses relatos aparecem também no texto de Números. Detalhe é que a terra de Og era parte do reino amorreu. Bassã, famosa por seu gado, e a região em torno, naturalmente, se mostram atraentes para os criadores de gado nas tribos de Ruben, Gade e Manassés. Moisés fala com Deus e pede para que ele possa adentrar a terra prometida. No entanto, o preço da desobediência foi alto e Deus não permite que isso ocorra. Moisés até vislumbra a terra prometida do alto de um monte, mas é Josué quem irá liderar o povo para entrar em Canaã. E aí chegamos no último capítulo de hoje, o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. No capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência e adverte contra a idolatria. Só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, para que te vá bem. É isso como um resumo dos capítulos de hoje. Chegamos às questões e dúvidas que podem surgir. Desde já, eu já adianto que nós não teremos tantas questões e dúvidas no livro de Deuteronômio, porque muitas delas já foram exauridas no livro de Números. Mas, se você tiver uma questão, aí pode enviar nos comentários ou para mim no privado, que terei um imenso prazer em poder ajudá-lo com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Chegamos então à primeira questão. Temos apenas quatro questões e dúvidas acerca dos primeiros 4 capítulos do livro de Deuteronômio. Em que ano o primeiro discurso de Moisés de Deuteronômio inicia? Nós temos a resposta para esta pergunta e para grande parte das perguntas que serão feitas em Deuteronômio, a resposta virá do próprio texto. A resposta está lá no capítulo 1, versículo 3, que diz: já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Então, logo no início do livro de Deuteronômio, nós sabemos que estamos no último ano da jornada pelo deserto. Vocês estão vendo aí no mapinha, né, da onde eles saíram e para onde eles irão. Eles vão sair lá de Ramsés, no Egito, vão passar próximo ao Estreito de Suez, o Golfo de Suez, vão passar no Monte Sinai, vão parar muito tempo ali no Monte Sinai e aí vão seguir em direção ao norte, né?
vão dar uma rodeada ali no Monte Or e Kadosh, e também depois vão rumar em direção ao sul de Israel até chegarem a Jericó, certo? Esta é a jornada. E o livro de Deuteronômio, então, portanto, vai iniciar no 40º ano da saída do povo do Egito. Questão 2. Quem aconselhou Moisés a delegar poderes? Como funcionava o auxílio a Moisés? Nós já vimos essa questão, mas como ela é tão importante, eu trago novamente. Foi o seu sogro, Jetro. O auxílio a Moisés funcionava da seguinte forma: os auxiliares resolviam as questões em lugar de Moisés. No entanto, em questões mais complexas, os casos eram remetidos a Moisés. Questão 3. Por que Moisés precisa relembrar os acontecimentos e a lei? Porque uma nova geração está se preparando para entrar em Canaã. E é por isso que existe o livro de Deuteronômio e os discursos de Moisés. Última questão de hoje, questão 4. Por que os relatos de números são repetidos em Deuteronômio? Já falamos um pouco a respeito, não somente de números, como também depois nós veremos de Levítico e de Êxodo. Números é relato, Deuteronômio é um livro de discursos de Moisés, sermões de Moisés. E por isso que nós teremos esta repetição. E finalmente chegamos ao terceiro aspecto, ou terceira parte, os aspectos teológicos. Temos 7 aspectos. Primeiro deles, por meio de muitas provações, Deus levanta uma nova geração em Israel e a leva até as planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão. A terra prometida está à vista. A promessa de aliança de Deus é certa. Ele cumpre sua palavra ao povo, incluindo sua palavra a você, a mim e a cada um de nós. Com Deus não tem esse negócio. O que Deus prometeu, ele cumpre. Se ele prometeu que o povo ia chegar à terra prometida, o povo chega à terra prometida. Ainda que demore 40 anos, ainda que não seja no momento que o povo queria, ainda que não seja da forma que o povo queria, eles vão chegar. Segundo aspecto teológico, a desobediência dos israelitas faz com que Deus se retire e retarde em dar-lhes a terra prometida. Depois de 40 anos, Deus ensina a sua fidelidade a uma nova geração e a prepara assim como um pai prepara seus filhos queridos. Quão paciente é o amor e o cuidado do nosso Pai Celestial. Então, se por um lado parece que Deus foi um justo juiz para uma geração perdida, Deus foi misericordioso e permitiu que uma nova geração se levantasse. Terceiro aspecto teológico. As vitórias dos israelitas pertencem somente a Deus. Nossas vitórias também pertencem a Deus. Nossa salvação não vem da nossa mão, e sim somente pela mão de Deus, pelo precioso sangue do seu Filho. Somos justificados. Pelo seu Espírito, somos santificados. Por isso nós precisamos sempre compreender que toda a vitória que nós temos nessa vida e neste mundo não vem da gente, vem do nosso bom Deus. Quarto aspecto teológico. O pecado e suas consequências andam de mãos dadas. A consequência para Moisés naquela ocasião foi que ele não entrou na terra prometida. É uma triste realidade. No entanto, pecadores perdoados se alegram com o fato de que as consequências do pecado já não causam a separação eterna de Deus. Moisés, de fato, recebeu essa repreensão, mas ele estaria com quem após a sua morte? Com Deus. Então Moisés estava muito bem. Quinto aspecto teológico. Deus deseja habitar entre o seu povo, mas um Deus santo não pode viver em meio a um povo ímpio. E assim Deus
amorosamente estabelece suas ordenanças, incluindo os 10 mandamentos. Por meio da palavra, o Senhor nos leva à fé e a guardar fielmente seus mandamentos. Ele manifesta as suas bênçãos em nossa vida. Sexto aspecto teológico. Assim como um pai amoroso adverte seus filhos contra os perigos da vida, assim Deus adverte Israel. Por meio de Moisés, Deus adverte os israelitas quanto aos perigos de seguirem deuses pagãos. As consequências incluiriam perder do direito à terra, muito embora Deus continuasse sendo o proprietário dela. Ele promete misericórdia a Israel e estende essa bondade também a nós. Sétimo aspecto teológico. Moisés apresenta a palavra de Deus aos israelitas, incluindo muitas leis e promessas. Agarrando-se a estas leis e promessas, o povo experimentaria as bênçãos de Deus. Ainda hoje ele promete muitas e grandiosas bênçãos àqueles que recebem seus testemunhos. Podemos ter a plena certeza de que Deus jamais nos deixa desamparados e nós continuamos sendo abençoados por Ele. Por último, fica este recado de Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os mandamentos serão repetidos, serão novamente trazidos à tona, mas nós sabemos que os mandamentos não são simplesmente uma carga sobre o povo, mas o mandamento de Deus é amor de Deus. E por isso Deus diz que nós devemos amá-lo acima de tudo e de todos, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Por isso Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque Deus é amor. E se Ele deixou seus mandamentos é porque Ele deixou um caminho a percorrermos. E se nós percorrermos o caminho de Deus, eu não tenho dúvidas de que será muito melhor para a nossa vida e a nossa vida será muito melhor. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal e amanhã traremos mais 4 capítulos do livro de Deuteronômio. Até a próxima, muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor.